No fim daquela tarde, o céu do sertão de Alagoas parecia mais baixo. A luz batia esquisita nas telhas da pequena vila, encravada entre duas serras, como se o sol tivesse cansado de brilhar ali. Quando Lampião chegou com o bando, tudo estava quieto demais. Nenhum cachorro latiu, nenhuma porta se fechou com pressa, nem sequer um olhar espiando por fresta. Aquilo não era silêncio de medo. Era outro tipo. O silêncio dos lugares onde já passou coisa ruim. O capitão desmontou do cavalo sem dizer nada. Os homens espalharam-se pelas ruas de barro, vasculhando as casas humildes. Maria Bonita desceu logo atrás, puxando o lenço que protegia o rosto da poeira. Quando Lampião apontou para a última casa da vila, uma pequena tapera de barro torto no fim da rua, ela sentiu um arrepio gelado nas costas. Lampião empurrou a porta com a ponta do rifle. Estava aberta. O interior era sombrio, abafado. As paredes manchadas de fuligem, panelas enferrujadas penduradas em ganchos. Mas foi o que havia na parede do fundo que fez o tempo parar. Um crucifixo de madeira escura, grande, fixado com firmeza, mas virado de cabeça para baixo. Maria Bonita levou a mão ao peito. Corisco, que vinha atrás, parou na porta e não quis entrar. Lampião ficou imóvel, os olhos estreitos por trás dos óculos redondos. Abaixou o chapéu devagar. Ele era homem de fé, mesmo andando armado até os dentes. Tinha suas promessas com Padre Cícero, seus terços guardados entre cartucheiras. E aquilo ali não era normal. "Ninguém toca", murmurou. "Capitão", disse Maria com a voz trêmula, "isso é coisa ruim. Isso foi posto aí para chamar desgraça." Lampião concordou com a cabeça, os olhos ainda fixos na cruz invertida. Deu 2 passos para trás, saiu da casa e virou-se para o bando. "Queima só essa." "A vila toda, capitão?" "Só essa. O resto é do povo, mas essa já foi entregue ao que não presta." Os homens obedeceram sem questionar. Encheram latas com óleo velho das cozinhas e espalharam dentro da casa. Em poucos minutos, a tapera pegava fogo. O crucifixo estalava nas chamas, fazendo um barulho estranho, como osso queimando. Foi então que Maria olhou para trás. No quintal da casa ao lado, parado entre os galhos secos de um cajueiro, havia um velho, encurvado, sujo, de roupas rasgadas. Observava a queima com os olhos fundos e brilhantes e murmurava, baixinho, quase sem mexer os lábios, uma reza ou um encantamento. "Capitão", disse ela, puxando Lampião pelo braço, "tem um velho ali." Mas quando Lampião virou, o quintal estava vazio. O fogo ardeu até a noite cair, e naquele silêncio estranho, ninguém cantou, ninguém riu, ninguém contou vantagem. O bando seguiu viagem calado, como se cada um levasse um peso nas costas, que não era arma nem bala. Era medo. Um medo que não vinha de fora, vinha de dentro. E Lampião, o rei do cangaço, acostumado a encarar a morte no cano da espingarda, sentiu pela primeira vez em muito tempo que o inimigo agora era outro, um que não se via, um que rezava baixo entre os matos do sertão. A noite passou pesada. O vento zunia entre as árvores como se trouxesse recado. Alguns cangaceiros dormiram com as armas nos braços, outros nem pregaram os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, nem Corisco, o diabo loiro, soltou piada, nem improvisou cantiga. Apenas ficou deitado, de olhos abertos, encarando o céu sem estrela. Na manhã seguinte, o grupo retomou a marcha. O sol ainda nem tinha vencido a cerração quando o primeiro sinal de azar se confirmou. Uma mula carregada com toda a munição de reserva escorregou numa pedra solta, caiu de um barranco e morreu na hora. A carga rolou pelo mato. Algumas balas se perderam entre espinhos. Lampião desceu do cavalo em silêncio, olhou a cena por um instante e apenas disse: "Recolham o que der e vamos."
Mais adiante, enquanto cruzavam um trecho de mata mais fechada, um dos cangaceiros se distanciou para aliviar o corpo. Demorou demais para voltar. Corisco percebeu a ausência e assobiou forte. Nenhuma resposta. Lampião mandou 2 homens procurarem, e meia hora depois, o rapaz apareceu, esbaforido, com a camisa rasgada e um talho feio na perna. Estava branco como cal. Jagunços, capitão. Me pegaram no mato. Um deles me reconheceu. Gritou meu nome. Corri por dentro do espinho, mas me atingiram de raspão. Lampião olhou para a trilha que tinham deixado para trás. Ele conhecia aquela região como ninguém. Se os jagunços estavam ali, alguém guiava eles, e não era por acaso. Nada disso era por acaso. Na tarde daquele mesmo dia, uma nuvem carregada tomou o céu. Vento frio cortou o calor e, em questão de minutos, uma tempestade caiu com força. Raios, trovões, lama para todo lado. A lona do acampamento improvisado se rasgou com a ventania. Uma fogueira virou brasa encharcada. Um dos burros se soltou, correu para o mato e não foi mais visto. Tudo num espaço de poucas horas. Quando a chuva cessou, o grupo se reuniu embaixo de uma pedra alta, encharcados e com fome. Foi então que um coiteiro apareceu. Magro, encurvado, chapéu de palha pingando, disse que a toca combinada para a próxima noite tinha sido descoberta. A volante chegou antes. Mas como é que sabiam? Questionou Corisco, com os olhos apertados. Era toca segura. Sempre foi. O silêncio que veio depois falou mais do que qualquer resposta. Lampião andava de um lado para o outro, com as mãos nas costas. O terço pendurado no pescoço batia de leve no peito, molhado. Ele pensava. Remexia as lembranças. A casa, a cruz, o velho murmurando atrás do quintal. Não é só homem que está no nosso rastro, disse ele por fim. Tem coisa andando junto. Corisco, que nunca foi de temer nada, olhou para o mato ao redor e cuspiu no chão. Capitão, se for coisa ruim mesmo, só reza não resolve. Tem que saber de onde veio. Lampião respondeu sem olhar para ele. E é por isso que eu vou descobrir. E ali, debaixo da pedra, enquanto a última gota caía da aba do chapéu, nasceu no peito do capitão a certeza de que alguém tinha soltado o mal no caminho deles, e que esse alguém ainda estava solto, sussurrando em algum canto do sertão. O dia seguinte amanheceu seco, mas pesado. O sol saiu sem força, escondido por nuvens que não despejavam chuva, apenas sombra. O bando seguia pela mata em silêncio, como se todo mundo estivesse com medo de falar alto demais e acordar algo. Lampião estava calado desde a noite anterior. Caminhava à frente, chapéu abaixado, uma mão no rifle e a outra girando o terço no dedo. Era raro vê-lo assim, sem dar ordem, sem comentar, apenas com os olhos fixos no chão, como se rastreasse algo que ninguém mais via. Quando o grupo parou para comer, Corisco se afastou, sentou numa pedra e ficou encarando o horizonte. Um dos rapazes ofereceu rapadura. Ele recusou. Disse que não estava com fome. Maria Bonita percebeu. Sentou-se ao lado dele e perguntou baixo. O que foi, diabo loiro? Tá vendo coisa? Corisco passou a mão pelo rosto e respondeu num sussurro. De noite, vi uma sombra passando entre as árvores. Pensei que fosse bicho, mas bicho não anda sem som, nem flutua. Maria Bonita fechou os olhos como se já soubesse e não disse mais nada. No mesmo dia, outro susto. Um dos cangaceiros teve uma crise de febre forte. Tremia como se estivesse com malária, mas ninguém sabia de onde veio. Havia poucos dias ele estava rijo, saudável. Agora delirava, dizendo que a cruz ainda estava de cabeça para baixo. Foi nessa hora que o medo começou a virar palavra. Um a um, os homens começaram a contar pequenas coisas. Um ouviu prece durante a noite, outro viu um vulto na água, outro sonhou com bicho rastejando sob a rede. Um deles, mais calado, disse que sentiu um cheiro de vela queimada no meio da mata quando nem fogo havia.
É maldição, disse um. É o inferno vindo atrás, sussurrou o outro. É a casa que a gente mexeu, arriscou um terceiro. Lampião ouviu tudo de longe, até que um dos homens, mais jovem, se aproximou e disse: Capitão, o senhor lembra daquele velho no quintal? Lampião parou de girar o terço. Lembro. Pois então, depois que queimamos a casa, foi que tudo começou. Naquele instante, o silêncio caiu de novo. Corisco se levantou devagar, o rifle nas costas, o rosto pálido. Eu também vi ele, na sombra do cajueiro, rezando baixinho. Maria Bonita fez o sinal da cruz, algo que não fazia havia dias. Aquilo ali não era reza, aquilo era despacho. A dúvida virou certeza, e a certeza virou peso no peito de cada um. Lampião reuniu o grupo, olhos firmes, voz contida. Vamos mudar a rota, parar na grota do Padre Honório. Vai pedir bênção, capitão, provocou um dos homens, tentando aliviar. Lampião respondeu seco. Vou pedir informação. E com isso, o grupo virou o curso, deixando para trás as trilhas que conheciam bem. Agora, o que guiava Lampião não era estratégia, nem mapa, nem coiteiro. Era um pressentimento. Um fio puxando de volta até a origem de tudo. A grota do Padre Honório ficava escondida entre dois morros secos, cercada por pedras e juazeiros retorcidos. Pouca gente sabia chegar ali e menos ainda tinha coragem. O padre vivia recluso há mais de 1 ano, desde que levara um tiro na perna por se negar a rezar missa para um coronel assassino. Desde então, virou lenda. Diziam que via coisas, que falava com defunto, que seu latim era mais afiado que faca de vaqueiro, mas Lampião confiava nele. Era o único padre que não fugia quando via o chapéu de couro. E mais, era um homem que falava pouco, mas sabia muito. Quando o bando chegou à grota, o velho estava sentado numa pedra, descascando mandioca com uma faca cega. Levantou os olhos devagar e reconheceu Lampião, mesmo com o sol contra. Já vi esse andar de longe, disse, sem largar a faca. E o cheiro de pólvora misturado com fé. Só pode ser você, Virgulino. Lampião desmontou, apertou a mão do velho e foi direto ao assunto. Preciso saber de um homem, um velho, torto, magro, que vivia numa casa no fim de uma vila lá para as bandas do Jacaré Seco. Vi ele rezando atrás da casa e desde aquele dia, meu bando não tem paz. O padre fechou os olhos, como se buscasse o nome na memória. Depois sussurrou, Baltazar. Conhece? Conheci, há muito tempo, antes de se perder. Era coroinha, tinha boa voz, depois começou a mexer com erva, com bicho morto, com livro estranho. Dizem que um dia tentou rezar missa sozinho. Ao contrário, Lampião escutava calado. Os homens em volta mantinham o silêncio, como se cada palavra do padre pesasse no ar. E foi expulso da vila, mas nunca foi embora de verdade. Vive por aí, feito sombra, entra e sai das matas, das grotas. Dorme em pedra quente. Tem gente que diz que ele conversa com cobra. Outros juram que ele bebe sangue de galo preto. Ele tá vivo? Perguntou Corisco engolindo seco. Vivo tá, mas não é mais só gente, é resto de coisa ruim. Lampião girou o terço no dedo, os olhos brilhando de raiva. Ele mexeu com o que não devia. Trouxe isso para o nosso rastro. O padre concordou. Se acendeu vela para coisa errada. A cera vai pingar no caminho de vocês até alguém apagar. Maria Bonita, até então calada, perguntou. E onde ele está? O padre coçou a barba, pensativo. Vi rastros na Serra do Cipó, cruz de pedra rachada, símbolos riscados com carvão. É o tipo de rastro que só ele deixa. Lampião concordou, firme. Então é para lá que vamos. O padre se aproximou, segurou o braço do capitão e disse com voz baixa, se for mesmo, vá com fé, não só com bala. E se achar que o mal tá forte, reze antes de atirar, porque tem coisa que se atinge com pólvora, mas só cai com oração.
Lampião apenas deu um passo para trás, ajeitou os óculos no rosto e disse: se ele soltou o inferno no meu rastro, vou atrás dele e vou fechar a porta. Naquela noite, ninguém dormiu direito, nem mesmo Corisco, acostumado com os pesadelos do sertão. O bando agora seguia não mais por vingança, nem por comida, nem por ouro, mas para cortar, com faca e fé, o mal que alguém ousou soltar contra eles. A trilha até a Serra do Cipó era seca, cheia de pedras partidas e raízes que pareciam ossos brotando da terra. O vento soprava torto por entre as pedras, fazendo barulho de gemido. O bando seguia firme, mas o silêncio entre eles pesava mais do que o peso das armas nas costas. Era como se todo mundo já soubesse. Aquele caminho não era de guerra comum. Era de acerto com o invisível. Lampião guiava na frente. Conhecia aquele sertão como se tivesse nascido de dentro dele. Cada curva, cada vereda, cada canto de pedra tinha nome. E ainda assim, aquela parte da serra lhe era estranha. As árvores pareciam torcidas, como se tivessem sido queimadas por dentro e deixadas de pé. Corisco vinha logo atrás, olhos atentos, rifle pronto. Maria Bonita carregava uma lamparina na cintura e um terço enrolado no punho. Os outros homens evitavam falar. Nem assovio de passarinho se ouvia mais. No segundo dia de caminhada, encontraram o primeiro sinal. Um cipó pendurado em cruz, trançado com cabelo humano. Mais adiante, uma pequena caveira de cabrito enfeitada com penas vermelhas, fincada num galho seco. E, por fim, uma pedra com um símbolo esquisito riscado com carvão. Um círculo cortado por 3 linhas tortas, como se imitasse o formato de um olho. Isso é dele, murmurou o padre que seguia com o grupo. Ele marca território, feito bicho ruim. No terceiro dia, chegaram a uma clareira encoberta de folhas secas. No centro, um amontoado de pedras cobria algo. Quando desenterraram, encontraram um altar tosco, garrafas com sangue seco, ossos amarrados com fita preta e um pano branco com nomes escritos em sangue. Entre os nomes estava um que fez Corisco recuar. Maria. Isso é ameaça, rosnou ele. Isso é feitiço direto. Maria Bonita empalideceu. Lampião fechou a mão sobre o terço e disse apenas: a gente está perto. Mais adiante, numa subida estreita entre 2 paredões de pedra, uma velha surgiu. Sentada numa pedra torta, parecia estar ali fazia dias. Usava um vestido encardido e uma faixa amarrada na cabeça. Não se assustou com os cangaceiros armados. Apenas levantou os olhos fundos e disse: vocês estão atrás dele, né? Sabe onde está? Perguntou Lampião. Vi ele passar 2 dias atrás. Subiu aquela trilha ali, com um saco nas costas. No caminho deixou oferenda para as formigas. E depois sumiu. Ele mora onde? A velha deu um sorriso torto, sem dente. Ele não mora, ele se esconde, mas a trilha leva até onde ele costuma deitar o corpo, a alma. Essa vive solta faz tempo. Lampião entregou um naco de carne seca à velha e seguiu em frente. Na virada da tarde, o grupo chegou ao topo da trilha. E lá, cravada no chão de pedra, estava a entrada de uma gruta. Escura, funda, com cheiro de vela queimada e fumaça fria. Ninguém queria ser o primeiro a entrar. Corisco acendeu a lamparina e puxou o rifle. Se ele está aí, hoje a conta dele vai ser cobrada. Lampião deu um passo à frente, olhou para dentro e sussurrou: vamos acabar com isso. E foi como se o sertão prendesse a respiração, porque naquele momento, homem nenhum sabia se dali sairia só o corpo do velho, ou se todos seriam engolidos pela escuridão que ele alimentava. A entrada da gruta era baixa, e os homens tiveram que se curvar. A lamparina de Corisco tremia com o vento frio que saía lá de dentro, como se a própria escuridão soprasse contra eles.
A cada passo, o som de pedra sob as botas ecoava diferente, como se pisassem dentro de algo oco, quase vivo. As paredes da gruta estavam riscadas com símbolos estranhos, figuras que lembravam serpentes, olhos e chamas. Em certos trechos havia marcas de unha ou faca, como se alguém tivesse arranhado as pedras com raiva ou desespero. No fundo da caverna, onde a luz mal alcançava, o cheiro mudou. Era um fedor de bicho morto, misturado com vela queimada e terra molhada. "Capitão", sussurrou Corisco, "isso aqui tá podre." "Mais podre que a alma dele, não tá?" respondeu Lampião. Chegaram a uma área mais larga, uma espécie de salão natural, escavado na pedra. No centro, cercado por velas pretas apagadas, estava Baltazar. De costas, ajoelhado, os braços abertos como se fosse uma cruz humana. O corpo era magro demais, a pele parecia couro velho. Murmurava palavras em latim antigo, numa voz arrastada que dava nó na espinha. "Chegou o rei do sertão", disse ele sem virar. "O que queima o que não entende, o que carrega fé no bolso, mas pisa com o sapato do diabo." Lampião ergueu o rifle, a voz saiu baixa, mas firme. "Levanta e vira, olha no olho de quem veio cobrar a conta." O velho virou devagar. O rosto era uma caveira viva, olhos fundos, dentes amarelados à mostra, a pele esticada, feito couro ressecado. Mas os olhos ardiam. Brilhavam como se tivessem fogo por dentro. "Você queimou a casa", disse Baltazar. "Mas não queimou o que deixei no teu caminho. O que você deixou foi praga", rebateu Lampião. "E praga a gente arranca na raiz." O padre se aproximou, segurando o crucifixo. Começou a rezar alto, a voz firme, enquanto Maria Bonita ergueu seu terço e começou a murmurar também. Corisco mirou o rifle. Os homens atrás seguravam a respiração. Baltazar gritou. Um grito seco que parecia rasgar a própria garganta. Levantou os braços e jogou algo no chão. Um pano com símbolos enrolado em fios de cabelo e sangue seco. A caverna inteira estremeceu. As chamas da lamparina dançaram como se estivessem sendo puxadas. Lampião deu um passo à frente e, com um tiro só certeiro, silenciou o velho de vez. O corpo caiu com um baque surdo. Por um segundo, tudo parou. Nenhum som, nenhum sopro de vento. Só o eco do tiro morando nas paredes de pedra. O padre ajoelhou-se ao lado do corpo e começou a rezar baixinho. Corisco chutou o pano com sangue e símbolos, jogando-o dentro de uma pequena fogueira improvisada. Maria Bonita se aproximou e colocou o terço sobre o peito. O ar da gruta começou a mudar. O cheiro ruim dissipou. A sensação de peso saiu dos ombros e um fio de vento novo atravessou o lugar, como se abrisse espaço para respirar de novo. Lampião, de pé, olhou ao redor e disse: "Pronto, agora ele não reza mais por ninguém." E pela primeira vez desde o encontro com aquele crucifixo virado, o bando sentiu que tinha vencido algo maior que a morte. A saída da gruta foi lenta, como se os corpos ainda carregassem o peso do que tinham presenciado. Lá fora, o céu começava a mudar. O calor voltou, mas não o calor abafado e sujo dos últimos dias. Era o calor limpo do sertão, aquele que faz a carnaúba se abrir e o gado achar caminho por conta própria. Corisco caminhava na frente, a lamparina apagada pendurada na cintura, os olhos vasculhando o horizonte com mais paz do que costume. Atrás dele, Maria Bonita vinha em silêncio, o terço ainda entre os dedos, como se tivesse virado extensão da própria mão. O padre acompanhava de perto, o crucifixo preso firme ao peito, respirando fundo, como quem sabe que a guerra espiritual tinha sido vencida. Mas que marcas ainda ficariam?